Olá, sexto ano. A professora vai explicar para vocês o roteiro da sexta semana. Vamos lá. Aqui a professora sempre coloca, né, as horas de estudo, que vocês devem ler com bastante atenção. Aqui a professora deixa o canal que a professora criou, que lá tem todas as correções dos exercícios das semanas, né? E aí agora a gente entrou nesse novo assunto que a professora colocou os passos a seguir aqui para vocês. Aqui, no primeiro passo, a professora deixou um vídeo em que fala sobre adição e subtração de números naturais, tá? Aí, para conseguir fazer os exercícios, a gente deve fazer o quê? Ver o vídeo. Depois, a gente tem que ler aqui, ó, adição de números naturais. Falando assim, básico para vocês, a adição de números naturais, então, é aquele que a gente usa para somar, né? A gente obtém uma soma, onde a gente junta duas ou mais parcelas. Aí aqui, ó, eu coloquei um exemplo, né? E a estrutura do algoritmo da adição, que a gente tem a primeira parcela, a segunda parcela, e o resultado vai ser a minha soma. E abaixo, a professora colocou alguns exemplos, ó. Aqui a professora na letra A, eu coloquei 2.354 mais 23. Esse aqui é o sinal da adição, tá, gente? Então, a minha primeira parcela é quem? O 2.354. A minha segunda parcela é quem? É o 23. O que a gente faz agora? A gente soma essas duas parcelas. A gente nunca pode esquecer em que para montar esta conta, né, este algoritmo, a gente precisa colocar o quê? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Se não colocar assim, a gente não vai conseguir realizar o cálculo. Por isso que é muito importante vocês saberem o que é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Que a gente viu bastante exercício sobre isso, né, gente? Aí, aqui abaixo, tá, então, o algoritmo da adição, que tem o 2.354 mais o 23. Notem que o 4 é unidade e o 3 é unidade. Então, o 4 ficou aí embaixo do 3. O 5 é dezena e o 2 é dezena. Então, o 5 ficou em cima do 2. E como aqui no 23 a gente não tem centena e a gente não tem unidade de milhar, fica sem nada embaixo, né? Se não tem nada, é como se tivesse o zero, né? Que é o elemento neutro. Então, olha só, 4 mais 3 é 7. Depois, 5 mais 2 é 7. 3 com mais nada, né? Porque a gente não tem nada na centena, continuou 3. E 2 com mais nada, ou zero, da unidade de milhar, continuou 2. Então, a resposta é 2.377. Assim, eu deixei outro exemplo aqui, né, ó. Outro exemplo que a gente precisa elevar. A gente tem 632 mais o 18. Notem que o 2, ele fica acima do 8, que são as unidades, e o 3 acima do 1, que são as dezenas. E centena aqui no 18 não tem, então o 6 fica sozinho, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Aí eu tenho aqui, ó, 2 mais 8, eu sei que dá 10. Só que eu não posso colocar o 10 direto aqui, né? Eu tenho que saber, quando eu tenho 10, significa o quê? Que eu tenho uma dezena. Uma dezena não é 10? Se eu tenho 2 mais 8 é 10, eu preciso deixar o 0 aqui e o 1, ele vai se transformar em uma dezena. Por isso que ele vai lá em cima do 3, ó. Ele teria que estar aqui em cima do 3 certinho. Aí eu vou somar esse 1 mais esse 3, mais esse 1, porque ele se transformou em dezena esse 1. Então, 1 mais 3 mais 1 dá 5. E o 6 com mais nada dará 0. Então, a soma dá 650. Com isso, a gente passou depois para a subtração de números naturais. A subtração, vocês devem lembrar que é quando a gente tira, né? A gente está subtraindo, tirando, né? E aí ela é uma operação da matemática básica, né?
que seria o inverso da adição, ela é o oposto da adição, né? Vamos lá. Aí vocês devem ler, como a professora pediu, e eu coloquei aqui para vocês, ó, os exemplos. Por exemplo, aqui, 13.457 menos 1.236. Para a gente montar esse algoritmo, a gente precisa colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. E aqui no segundo número, na segunda parcela, a gente não tem dezenas de milhar, então não precisa colocar nada. Se querer colocar um zero para não confundir, pode também. Sempre na subtração, a gente tem que colocar o número maior em cima e o número menor embaixo, porque senão a gente também não consegue diminuir, tá? Subtração, então, é o sinal de menos, né, gente? Aí a gente vai calcular normal. Deixa eu ir lá para finalzinho aqui. Ó, a gente vai calcular normal. 7 tira 6 fica 1. 5 tira 3 fica 2. 4 tira 2 fica 2. 3 tira 1 fica 2. E 1 tira nada, né? Fica 1. Então, a minha resposta fica 12.221. Aí, aqui a gente tem alguns casos especiais da subtração, em que a gente deve pedir emprestado, como a gente diz, né? Ó, por exemplo, 924 menos 452. A gente vai montar um abaixo do outro, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E aí, a gente vai diminuir. Deixa eu ir ali para baixo. Ó, 4 tira 2, eu consigo, né? Se eu tenho 4 objetos e eu vou tirar 2 objetos, eu ficarei com 2. Deu certinho. Agora aqui, ó, eu tenho 2 e eu devo tirar 5. Eu não consigo fazer isso. Como que de 2 eu tiro 5? Não dá, né? Então, o que a gente faz? A gente pede recurso aqui pro 9, ó. A gente vai pedir uma centena ali para o 9. Esse 1, notem que ficou na frente do 2, ó, que ele se transformou em 12. Então, eu tenho 12 que tira 5, dá 7. E aí, como eu tirei 1 do 9, ele ficou 8. 8 tira 4, fica 4, que a resposta está embaixo aqui. Ó, 8 tira 4, fica 4, então 472. Com isso, a gente vai fazer os exercícios agora. Os exercícios, né, eles são do livro, página 50. Então, a professora pediu o primeiro aqui, o exercício 1. Ele diz assim, ó. O acervo de uma biblioteca pública de determinada cidade continha 1.365 livros. Com a aquisição de outros 575, quantos livros fazem parte desse acervo? Ou seja, quando ele fala ali que lá na biblioteca já tinha 1.365, quando ele fala com a aquisição, significa que eles compraram, né? Mais 575. Então, a gente tem que fazer o quê? 1.365 mais 575, que é uma soma, né? É uma conta de adição, né? Vamos fazer aqui, então, ó. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. 1.365 mais 575. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Vamos lá. 1.365 mais, ó, o 5 é unidade, vai ficar embaixo dessa unidade, o 7 dezena embaixo do 6 e o 5 embaixo do 3. E vou somar, realizar o cálculo. Agora, 5 mais 5 é 10, né? Então, eu vou deixar o 0 e vou colocar uma dezena lá em cima, lembra? Agora, eu vou fazer 1 mais 6 é 7. 7 mais 7 é 14. Fica o 4, né? E sobe o 1. Que é como se fosse uma centena agora. 1 mais 3 é 4. 4 mais 5 é 9. E 1, como eu não tenho nada aqui,
ele fica 1. 1 mais nada é 1. Então, a resposta é: quantos livros fazem parte desse acervo agora? Fazem parte desse acervo agora 1940 livros, ok? Essa é a 1. Depois eu pedi que fizesse a 4. Vamos lá para a 4. A 4 também da página 50. Tá aqui a 4. Márcia tem 65 anos de idade. Ela é 14 anos mais nova que seu irmão Carlos. Qual é a idade de Carlos? Se ela tem 65 anos, o irmão dela é 14 anos mais velho que ela, né? Então, a gente tem que fazer o quê para descobrir a idade do irmão dela? 65 mais 14. Ou seja, é uma outra adição. Vamos fazer, então. Vou botar aqui. 65 mais 14. Essa é a idade da Márcia e esse aqui é quantos anos o irmão dela é mais velho que ela. Aí vai ficar 5 mais 4 é 9 e 6 mais 1 é 7. Então, o Carlos tem quantos anos? O Carlos tem 79 anos. Depois eu pedi, ó, que fizesse a página 58, exercício 12. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui para vocês. Página 58, exercício 12. Tá aqui ele, ó. Em 2013, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Bahia tinha 417 municípios e o estado de Minas Gerais 853. Quantos municípios Minas Gerais tinha a mais do que Bahia? O que eu tenho que fazer aqui nessa questão, né? Se o Minas Gerais tinha a mais que a Bahia, eu preciso fazer o quê? 853 menos 417, porque ele está perguntando quantos municípios ele tinha mais, né? Então, aqui é uma subtração, eu preciso diminuir. Vamos lá, vou pôr aqui para vocês. É a 12, e aí eu tenho 853, que é de Minas Gerais, menos 417, que é da Bahia. E eu vou fazer 3, eu tiro 7. Se eu tenho 3 unidades, ó, 1, 2, 3, eu consigo tirar 7 daqui? Não consigo. Então, eu tenho que fazer o quê? Vou lá pedir recurso por 5, ó. Vou riscar o 5 e vou tirar 1 dele. Se eu tiro uma dezena dele, 5 tira 1, fica 4. Esse 5, ele ficou com 4, porque a gente tirou 1 dele. Esse 1 que ele emprestou vai aqui pro 3, ó. Na frente do 3. Então, eu fiquei com 13, né? 13 que tira 7 agora. Quem não sabe fazer na mão, ainda posso fazer por risquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho que tirar 7. Tiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobra quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 13 tira 7, fica 6. Agora, 4 tira 1, fica 3. E 8 tira 4, fica 4. Então, a resposta é: Minas Gerais tinha 436 municípios a mais do que a Bahia. E com isso a gente encerra, então, o roteiro de estudo da sexta semana. Fiquem com Deus!